Dá uma olhadinha aí, por favor. Está aqui na tela já, se você quiser olhar. Olha, livro 1, página 318, questão número 17. Eu estou escolhendo questões, mas se vocês quiserem escolher também não tem problema, não. É só me falar que eu resolvo, tá? Sobre o assunto da teoria da aula anterior. Repetindo. Livro 1, página 318, questão número 17. Vou ler. Todo mundo concentra, participe. Vamos lembrar. É teórico, pessoal, não tem muito segredo. Temperatura crítica de uma substância é a letra A. Única temperatura em que a substância pode sofrer condensação, qualquer que seja a pressão. Qualquer pressão, ela condensa. Será que isso é verdade? Vamos lá? Eu vou parar o compartilhamento, você aumenta aí, por favor, amplia aí, por favor, o meu quadro, coloca bem grandão, que eu vou aqui ao quadro e vou mostrar para você isso aí. Vocês se lembram que nós mostramos um gráfico assim, ó? Vê se você lembra deste gráfico que eu desenhei para você. Eu coloquei no eixo vertical a pressão, no eixo horizontal a temperatura. E disse para você que esse gráfico de pressão por temperatura, chamado diagrama de fases, possui 3 curvas. Numa substância normal, as 3 curvas são crescentes. Esse é o gráfico de uma substância normal. Esta região corresponde ao estado sólido, essa região ao estado líquido, essa região ao estado vapor. Além disso, eu mostrei que existiam 2 pontos importantíssimos nessa curva. O primeiro deles, chamado ponto triplo, que corresponde a uma temperatura e a uma pressão, em que eu encontro os 3 estados físicos, sólido, líquido e vapor, ao mesmo tempo no mesmo recipiente. E mostrei também que na curva de vaporização, que é essa daqui, existe um pontinho chamado ponto crítico. E é o ponto crítico que o cara fala no exercício. Esse ponto crítico corresponde a uma temperatura a partir de onde a substância deixa de se comportar como vapor e passa a se comportar como gás. Pessoal, todo mundo lembra disso? Isso daqui que eu acabei de fazer foi um super resumão da aula anterior. Perguntas? Então, compartilhando de novo, eu vou ler de novo. Ele pergunta assim: temperatura crítica de uma substância é a única temperatura em que a substância pode sofrer condensação, qualquer que seja a pressão. Você acha que isso é verdadeiro depois que você me viu desenhar o gráfico? Essa daqui é a temperatura do ponto crítico. Essa daqui é a temperatura do ponto triplo. Temperatura crítica é a única temperatura em que eu posso condensar. Condensar é voltar a ser líquido. Então, é pegar o gás e voltar a ser líquido. Qualquer que seja a pressão, para qualquer pressão, se eu pegar o gás nesse ponto aqui, ó, nesse pontinho aqui, ó, vermelhinho, certo? Se eu quiser, então, se eu baixar a temperatura dele, ele vira líquido? Não, ele vira vapor. Então, temperatura crítica é a única temperatura em que eu condenso para qualquer pressão? Não. Gente, você tem que entender a frase e tem que entender o raciocínio do gráfico. Tá tudo bem? Tudo. Tudo? Então, vamos para a letra B. Na B, ele fala assim:
única temperatura na qual a substância não pode sofrer condensação mediante simples aumento de pressão. Não. Gente, volta para cá. Temperatura crítica é só a temperatura limite, a partir de onde a substância passa a se comportar como gás. Tá? Então, se eu pegar um ponto fora da temperatura crítica, gás, e só comprimir, ele continua gás. Abaixo da crítica, se eu pegar um ponto aqui e comprimir, ele pode virar líquido. Então, essa não é a única temperatura em que ele vai virar líquido, né? Vamos ler de novo? Única temperatura na qual a substância não pode sofrer condensação. Não, ela pode. Nessa temperatura pode condensar. Abaixo dela pode, só acima é que não pode. Entendeu? Então, é acima da temperatura crítica? Isso. Acima da crítica não condensa. Não condensa. Por simples compressão, não. Se eu só comprimir, não. Tem como pegar um gás e fazer ele virar líquido? Sim, mas aí eu tenho que fazer duas operações. Quais são as duas operações? Tem que pegar ele aqui, como gás. Deixa eu aumentar para você enxergar melhor. Ó, eu tenho que pegar ele como gás, primeiro comprimir e depois... Primeiro resfriar e depois comprimir. Se primeiro esfriar, ó, temperatura baixa, eu pego um gás e esfrio, e depois comprimo, ele vira líquido. Exemplo disso, botijão de gás. Pega o botijão de gás, levanta ele um pouquinho, balança assim, ó, você percebe que tem um líquido no fundo. Por quê? Porque ele foi comprimido e resfriado. Tudo bem? Então, vamos de novo. Letra C agora. É a única temperatura na qual a substância pode sofrer condensação mediante simples aumento de pressão. Não. Olha só. Se eu pegar a substância aqui, nesse ponto, e só comprimir é assim, ó. Só comprimir, ó. Eu não mexo na temperatura. Ele continua gás. Em cima dessa temperatura, também consigo fazer ele virar líquido. E abaixo dela eu consigo também. Então, a crítica não é a única temperatura. Você está entendendo que o problema aí é a palavra única? O cara fica falando única, não é a única temperatura. Ó, eu consigo condensar abaixo ou sobre a temperatura crítica. Em qualquer uma das duas eu consigo. Se eu só comprimir, vira líquido. Então, não estou gostando de nenhuma dessas alternativas por enquanto. Letra D. É a maior temperatura na qual a substância não pode sofrer condensação mediante simples aumento de pressão. Não, não é a maior, é a menor, né? Essa é a menor temperatura, porque acima dela eu não consigo também, não. E letra E. Temperatura acima da qual a substância não pode sofrer condensação mediante simples aumento de pressão. Isso. A letra E é a melhor, pessoal. Ó, acima da temperatura crítica, se eu só comprimir, não condensa. Vocês entenderam o exercício? Volta aqui, diga para mim se está tudo bem, se você entendeu tudo. Pergunte se tiver dúvida, vamos discutir, vamos conversar. Posso fazer o próximo? Ainda bem que um monte de gente respondeu, né? Foi legal pra caramba. Foi muito bom. Pode fazer o próximo. Calma, tem que desmutar tá o microfone aí. Dá tempo não, calma. Tá vendo como chantagem funciona? É, companheiro. Participa, fala com o velhinho, não deixa ele aqui solitário, não. Vamos fazer 18. Vamos ver se a 18 é boa. Julgue as afirmativas a seguir. Primeiro, a sublimação de uma substância corresponde à sua passagem do estado sólido para o estado líquido, ou vice-versa. Verdade ou mentira, o item número
1. Agora eu dei tempo de você ligar o microfone. Você não respondeu. Sublimação é passagem do estado sólido para o líquido, pessoal. Sublimação é passar. Essa daqui é a curva de sublimação. Essa é a curva de fusão. E essa é a curva de vaporização. Sublimar é passar de sólido para vapor. Fundir é passar de sólido para líquido. Vaporizar é passar de líquido para vapor. Então, item número 1 é verdadeiro ou falso? Responda. Falso. Perfeito. Falso. Exato. Muito bem. É isto. Vamos, então, para a próxima. Lá em cima. Item número 2 agora. A temperatura de sublimação de uma substância cresce com aumento de pressão. Volta aqui. Volta aqui. Sublimação não é essa curva? Ela não é crescente? O que significa ser crescente? Que ao aumentar a pressão, eu aumento a temperatura de mudança de estado. Existe, presta atenção na minha pergunta, existe anormalidade quanto à sublimação? Existe? Não. Não? A única anormalidade que existe é quanto à fusão. Ou a curva é crescente, ou a curva é decrescente. Eu mostrei isso na aula passada. Ou ela é assim, ou ela é assim. Isso aqui é fusão também, ó. Vaporização nunca é anormal. Sublimação nunca é anormal. Então, quanto à sublimação, quanto mais eu aumentar a pressão, mais aumenta a temperatura de sublimação. Tudo. Pois não. A diferença da curva da fusão que vai para a esquerda e que vai para a direita é que uma tem o aumento da temperatura e outra tem a queda da temperatura? Perfeito. Hum. Só isso. Se você guardar desse jeitinho, você não erra nenhuma questão. Substâncias normais. É assim. Aumenta a temperatura com o aumento da pressão. E as anormais é assim. Aumenta a pressão, diminui a temperatura. Próximo item. Então, esse daí é verdadeiro, né? Vamos colocar aqui. Verdadeiro. Item número 3 agora. Gelo seco. Pessoal, já dei esse exemplo de gelo seco. É CO2 sólido. É a denominação comercial do dióxido de carbono. Isso, CO2. Quando o mesmo é deixado sobre uma mesa, vai desaparecendo, vai sublimando, vai virando vapor, faz até uma fumacinha. Tá certo. A explicação é que ele está sublimando. Perfeito, é isso mesmo. Não vira uma pocinha líquida de CO2, ok? Vai O direto de iodo, solo. a naftalina e o gelo seco? Os exemplos mais comuns que não precisam de pressão são esses dois. Existem outros exemplos que a gente poderia pensar, mas aí eu precisaria mexer na pressão. Não é em condições normais, entendeu? A naftalina é em condição normal, é pressão normal da sua casa, da minha casa. Gelo seco, a mesma coisa. Tá? Entendi. Questão 4, item 4, desculpe. A passagem de uma substância do estado físico sólido para o gasoso ou vice-versa. Pessoal,
Quando o cara falar em gasoso, não pensa só em gasoso, não, pensa em vapor também. Às vezes o cara usa a palavra gás para dizer que é vapor, tá? Então, vamos pensar nisso. Ou vice-versa, sem que se transforme em líquido denominado sublimação. Pessoal, eu considero isso verdadeiro. Gente, na verdade, ele deveria ter escrito vapor, tá? Ele deveria ter escrito vapor. Porém, você sabe muito bem, se você olhar dois recipientes contendo vapor e gás, você não percebe visualmente, macroscopicamente, a diferença entre eles. Por isso que mistura muito. Por isso tem muito texto, ele fala gasoso. Mas eu quero que você lembre que não é a mesma coisa. O comportamento é diferente microscopicamente. Então, eu vou considerar isso daqui verdadeiro. Confere para mim, por favor, o gabarito, tá? Porque se falar que é falso, também não é nenhum absurdo. Por quê? O correto seria falar de sólido para vapor e não gasoso. Mesmo assim, alguém confere o gabarito, fazendo favor? Ixi, Túlio, eu não tô com apostila aqui, não. Não. Quem poderia fazer isso? Tem alguém que está com a apostila aí, né? É só para a gente não deixar... Ah, é verdadeiro mesmo? Isso. Tá vendo? Então, o cara admitiu que vapor e gás é a mesma coisa na frase. Não é nenhum absurdo, não, tá? Porque macroscopicamente eles são idênticos. Vamos fazer o 20. Vamos lá. Vamos trabalhar. Considere estas informações. Primeiro, a temperaturas muito baixas, a água está sempre na fase sólida. Então, é a primeira informação. Temperaturas muito baixas, a água é sólida. Aumentando-se a pressão, a temperatura de fusão da água diminui. Isso é verdade ou mentira? Água. A água é normal ou anômala? Não, gente, não mata de vergonha, não. Água normal, eu acho. A água é anômala. Escreve aí, por favor. Água, ferro, bismuto e antimônio. Aqui, ó. Água, ferro, bismuto e antimônio. O símbolo químico do antimônio é SB. Onde que a gente encontrou esses dois últimos aí? Bismuto e o antimônio, se não me engano, são metais. Você dá uma olhadinha na tabela periódica, eu não sei de cor, tá? Mas você consegue em forma de mineral, pode processar. Entendi. Obrigada. Bem? Antimônio é usado em algumas ligas metálicas, se não me engano, bismuto também. Mas verifica, tá? Eu não tenho certeza absoluta. Se você olhar na tabela periódica, você vê se é metal ou não. Porque tem as categorias, né? Metal, não metal. Bom, se é água e água é anormal, como é que deve ser o gráfico da água? O gráfico deve ser alguma coisa desse tipo aqui, né? Sim. Gente, eu vou aumentar aqui para você ver. Ó. Olha para cá. Se ele está falando que é água, é anormal, então a curva de fusão é decrescente. Então, isso daqui é fusão, isso aqui é vaporização, e isso aqui é sublimação. Beleza? Muito bem. Então, vamos ler o que mais ele fala. Ah, o que mais que eu sei daqui? Eu sei que aqui é o estado sólido, aqui é o estado líquido, aqui é o estado vapor. Eu sei que este pontinho aqui é o ponto triplo. Vocês estão vendo que é sempre do mesmo jeito, né? Gente, não dá dor de cabeça guardar isso, não. Porque os gráficos são sempre do mesmo jeito. Se você guardou uma vez, acabou, não tem variação. São dois tipos de gráficos só e pronto. E aqui tem um ponto chamado crítico, que é uma temperatura a partir de onde
a substância passa a se comportar como gás. No caso específico da água, gente, você não consegue gás-água. Você já ouviu falar em gás-água? Vou pegar um pouco de gás-água. Não existe. Quando você eleva a temperatura da água algo em torno de uns 500 graus Celsius, ela vira gás. Mas ela não vira gás-água. Ela dissocia a molécula e vira gás hidrogênio e gás oxigênio. Você consegue os dois gases, mas eles estão separados. Certo? O gás H2 e o O2. Você consegue os dois. Entendeu? Mas é gás. De qualquer jeito é gás. Ok. Então, vamos voltar lá na pergunta do cara. Eu não li a pergunta. Todo mundo entendeu, então, que trata-se de uma substância anormal. Assinale a alternativa em que o diagrama de fases, pressão versus temperatura para a água, está de acordo com essas informações. Muito bem. Um detalhe importante. Você está vendo aqui que a temperatura está em Kelvin? Kelvin, pessoal, isso é importante. Ele diz que a temperatura está em Kelvin. Se está em Kelvin, não pode ter temperatura menor que zero. Pessoal, não pode ter temperatura menor que zero. 0 Kelvin é a menor temperatura possível. Então, esse gráfico aqui, ele poderia ser correto. Mas ele não é, porque olha essa curva aqui, ó. Essa linha, ela para aqui, nesse ponto. Isso significa que se eu tiver temperaturas menores que zero, ainda vai ter pressão? Não. Para temperatura zero, a pressão deveria ser zero. Tudo bem? Então, esse gráfico aqui poderia ser o certo. Não é por causa disso. Não, esse aqui não é certo. Não porque essa curva aqui ela é decrescente. Essa aqui também é decrescente, mas não funciona porque não está dando pressão nula. Essa aqui também parece que é decrescente, não parece? Só que agora, observe que a pressão é zero para temperaturas até um pouquinho maiores que zero, Kelvin. Então, esse aqui daria certo. E esse é o melhor, ó. Por quê? Porque mostra uma curva com inclinação decrescente. Mais decrescente que esse, né? Esse aqui é um decrescente muito suave. Entre todos os gráficos aqui, na minha opinião, o melhor deles é a letra D. Todo mundo concorda? Concordo. Esse gráfico da letra D é o que mais se parece com esse meu aqui, ó. Vou pegar outro. Vamos fazer outro. Rapidinho. Vamos tentar esse 23 aqui, ó. Vamos lá. Questão 23. Posso fazer? Já deu tempo? Você copiou? Tranquilo? A tabela abaixo mostra os valores de temperatura de ebulição. Gente, pensa bem. Ebulição, vaporização. Não existe anormalidade quanto à ebulição. Não tem nada anormal. Todo mundo é normal, todo mundo é igual. Ó. Vaporização é sempre uma curva crescente. Acabou. Mostra os valores de temperatura de ebulição da água em função da pressão a que a água está submetida. Então, olhe, por favor, ó. Pressão em ATM, em atmosferas. 0,474, quer dizer, meio ATM, mais ou menos, a temperatura de ebulição é 80 graus Celsius. 1 ATM, 100. 2 é uma pressão mais alta. Se eu aumentar a pressão, aumenta a temperatura de mudança de estado também, ó, já é 120. Gente, isso é o que acontece, por exemplo, dentro de uma panela de pressão. Você coloca água, alimento, alguma coisa lá dentro da panela de pressão e lacra, fecha, coloca no fogo.
Como aquilo está lacrado, a pressão lá dentro só vai aumentando, aumentando, aumentando. À medida que a pressão aumenta, a temperatura de mudança de estado aumenta. Você pode ter água lá dentro, por exemplo, a 150 graus Celsius. Olha para esse valor aqui, ó. Se lá dentro da panela a pressão for de 5 atm, eu acho, eu não tenho certeza, depois vocês procurem na internet, mas eu acho que a panela de pressão consegue ficar até 8 atm de temperatura. É muita coisa. É uma pressão muito alta. Então, se a pressão for 5 atm, a água fica líquida a 150 graus Celsius. Pensa bem. Uma água a 150 graus Celsius cozinha os alimentos mais depressa do que uma água a 100 graus Celsius. Quanto mais quente, mais rapidamente cozinha. Com base na tabela e nos conhecimentos de calorimetria, analise as afirmações a seguir. Ok, então vamos lá. Item número 1. Quanto maior a altitude local, pessoal, a altitude da sua cidade. Se você subir numa montanha, a pressão diminui. Se a pressão diminui, a temperatura diminui. A temperatura de ebulição. Em cima de uma montanha, você ferve água antes de sair. Menor será a temperatura de ebulição da água. Eu acho que isso é verdadeiro. Quanto maior a altitude, menor a temperatura de ebulição. Gente, todo mundo concorda que o item número 1 é verdadeiro? Item número 2. Quanto maior a pressão exercida na água, maior será a sua temperatura de ebulição. Se você olhar para a tabela, você percebe que é verdade. Acabei de dar um exemplo da panela de pressão. Gente, na panela de pressão, você obtém água líquida a 150 graus Celsius, por exemplo. Então, isso é verdade. Item número 3. Em uma panela de pressão, a temperatura da água no estado líquido não poderá ultrapassar os 100 graus Celsius. Falso. Ultrapassa facilmente os 100 graus Celsius. Aliás, esta é a função da panela de pressão. É para isso que serve a panela de pressão. Senão não precisava. Se a panela de pressão só chegasse até 100, eu não precisava dela. 100 eu consigo sem ter pressão. 4. A pressão de 0,474 atm, é essa daqui, ó, da tabelinha, tá? E a temperatura de 90 graus Celsius, então, pera lá. Uma pressão mais baixa dá uma temperatura de ebulição mais baixa. Isso quer dizer que a água ferve a 80. Se nós temos 90, então já é vapor. Já é vapor, não é líquido mais. A água estará no estado líquido? Falso. Vapor. Aí a pergunta do cara é: estão corretas apenas as afirmativas 1 e 2? 1 e 2, letra A.